Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, em tua presença, Senhor, queremos invocar o teu santo nome. Para isso, venha nos dar um coração puro. Senhor, nós queremos ouvir a tua palavra com um coração simples, um coração humilde. Ó, tira todo o véu para que nós possamos ter um entendimento do que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor Jesus, queremos ouvir a tua palavra com um coração de servo, para ouvir e praticar. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, todo sábado nós temos visto uma mensagem do alimento diário. Nós estamos no volume 5 e hoje veremos a mensagem 3. E o objetivo de sempre um profeta, na noite de sábado, dar um resumo daquilo que nós vimos na semana, é para que a gente possa depois mexer o caldeirão. Ou seja, a gente junto possa estar desfrutando da palavra. O Senhor quer que nós aprendamos a exercitar nossos dons. Nós íamos praticando algo muito bom, que era pequenos grupos, mas em função da pandemia, nós temos evitado muita movimentação, mas quem sabe em breve nós possamos estar voltando a praticar isso. Porque quando termina a reunião, mesmo que a gente ponha aqui o microfone à frente, devido o tempo limitado que nós temos, talvez uma meia dúzia de irmãos vai poder compartilhar. E há um certo constrangimento para eu compartilhar para tantos irmãos. Mas a gente se sente mais à vontade quando está ali um grupo de 4, 5, no máximo 6 irmãos, onde há um mexer o caldeirão mais intenso. Mas, mesmo que a gente não tenha voltado ainda a essa boa prática, vamos, no final, poder compartilhar aquilo que ganhamos durante a semana ou durante a mensagem. Senhor Jesus, eu anotei alguns versículos chaves para que possa estar norteando a mensagem. O título da mensagem é O Evangelho da Glória de Deus. Vamos ler então 1 Timóteo 1:11. 1 Timóteo 1:11. É um versículo bem pequeno, onde fala: segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Evangelho significa boa nova, uma notícia extraordinária. Nós, assim como o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, ele mesmo fala que era um blasfemo, alguém que, embora conhecesse toda a lei, ele não conhecia o Senhor como o Filho de Deus. Então, ele perseguiu a igreja até o dia
em que o próprio Senhor aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele poderia retrucar, mas Senhor, né, eu nunca te persegui. Mas o Senhor responde, quando ele pergunta: quem és tu, Senhor? O Senhor fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele nunca tinha perseguido o Senhor Jesus, mas ali Paulo viu a igreja. Ele viu que quando ele perseguia o corpo, ele estava perseguindo a igreja. A Jesus. Quando ele perseguia o corpo e a igreja, ele perseguia a Jesus. E ali ele recebe um comissionamento. E aqui nesse versículo ele fala: do qual fui encarregado. Ou seja, ele não só recebeu a boa nova da salvação, mas ele se sentiu comissionado, encarregado. Se eu entrego um livro e falo: irmão Cleomar, né, entregue o irmão Juliano, enquanto ele não passa o livro para a mão do Juliano, ele está como que, a lei brasileira até fala, fiel depositário, né? E se a pessoa for negligente em fazer isso, pode dar problemas até jurídicos. Irmãos, Paulo tinha consciência disso. Ele recebeu a mensagem e ele fala: eu fui, né, encarregado, eu recebi uma comissão. Eu não quero ficar com essa boa nova só para mim. Mas ele tinha aquele peso dentro dele. Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 9,16, vamos voltar um pouco. Paulo anuncia à igreja em Corinto falando: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. O irmão, ele fala que talvez a melhor tradução aqui não seria obrigação, mas uma necessidade. Seria o mesmo fato: eu não tenho obrigação nenhuma de respirar, mas ai de mim se eu não respirar. Em poucos minutos eu vou morrer. Então, Paulo, ele tinha esse comissionamento, ele sentia esse peso e ele se sentia obrigado, ele sentia como que uma necessidade. Senhor Jesus. Agora, é muito importante nós percebermos qual é a motivação. Aqui nós temos muitas mães. Talvez o amor natural mais intenso que nós conheçamos é o amor de mãe. Ela gera ali por 9 meses. Amamenta por quanto e quanto tempo. Então, ela cria um grande amor para com seus filhos. Óbvio que o pai também, mas
o amor de mãe ainda é mais intenso, porque ela acaba dando mais tempo, mais de si mesmo. Vocês já repararam que uma boa mãe, ela não fica reclamando que ficou limpando a fralda de menino? Você já parou para pensar? Uma criancinha não suja uma fralda só uma vez por dia. E quanto tempo que leva para ele parar de fazer as coisas nas fraldas? Então, se for 1 ano, e ela tiver que trocar 3 fraldas por dia, e olha que às vezes até mais, né? Concorda comigo, Jéssica? É mais de 1000 vezes que ela tem que fazer isso. E ela não faz se lamentando, tá sujo de novo. Não! Ela tem algo dentro dela que a motiva. É o amor. É por isso que o Senhor Jesus, ele fala para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Irmãos, se nós não tivermos esse amor, nós vamos ser indiferentes para com o destino das pessoas. Tanto faz ela ir para o inferno, tanto faz ela ir para o seio de Abraão, para o paraíso. Estou nem aí. Mas, quando nós amamos as pessoas, você já reparou que quando você ama os seus familiares, você tem um desejo ardente para que aquela pessoa conheça o Deus que você conheceu, conheça a revelação da palavra que você ganhou. Olha o testemunho de tantas irmãs que oraram por seus maridos incrédulos durante anos e anos e anos. Motivada por quê? Motivada pelo amor. Vamos abrir um texto bem conhecido nosso. João 3,16. A grande maioria dos irmãos sabe esse texto de cor, mas vamos ler na palavra. É tão bom. Quando a gente lê, mesmo que a gente conheça a palavra, parece que aquilo salta aos nossos olhos. João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor, ele vive em outra dimensão. Nós não conseguimos entender Deus com a nossa mente humana. Nós precisamos saber que Deus, ao se revelar a nós, ele tem que descer ao nível das nossas experiências. Porque Deus é espírito e nós vivemos em uma esfera natural. Então, Deus se esvazia, ele tenta mostrar com uma linguagem que nós entendemos. Nós sabemos o que é ser pai, nós sabemos o que é ser mãe. Aí você pode falar, não, mas eu nunca fui pai, mas você é filho, você sabe, você teve um pai, teve uma mãe, você pelo menos
pode não ter experiência de pai, mas teve a experiência de ver um pai, de ver uma mãe. Irmãos, se essa é a motivação de Deus, e se nós somos servos de Deus, e nós ainda estamos indiferentes ao destino das pessoas que estão ao nosso lado, nós temos que nos humilhar diante do Senhor e falar: Senhor, eu ainda estou vazio de Ti. Vamos abrir 1 João 4,8. Nós vimos o Evangelho de João, agora vamos para o final da Bíblia, lá em 1 João 4,8, lá perto do livro de Apocalipse. Vamos ler até a partir do 7. 1 João 4,7 fala assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Então, se eu sou indiferente ao destino das pessoas, é porque falta-me. Não está faltando amor, não. Está faltando é Deus. Porque se Deus é amor, então nós temos que falar: Senhor, preencha-me mais. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, este tem que ser o nosso combustível. Esse tem que ser a nossa motivação. Vamos agora para o Evangelho de Lucas. Senhor Jesus. Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do 35. Fala assim: Cingindo esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier o bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, até aqui. Irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus, ele trouxe uma mensagem. Ele falou: arrependei-vos, porque está próximo o reino. Ele veio a primeira vez como um humilde carpinteiro, mas ele cumpriu o propósito de Deus
porque ele, sendo o verdadeiro homem, filho da Virgem, ele morreu pelo homem. Sendo homem, ele poderia morrer pelo homem, mas sendo Deus, esse sangue entrou na eternidade. E ele cumpriu a justiça de Deus. Senhor Jesus, esse é o grande evangelho. E nós agora aguardamos não mais a vinda dele como um humilde carpinteiro, mas será como o Rei de paz, o Rei de justiça. E nós vimos que há uma diferença entre amar a Deus e amar a vinda de Deus. A vinda de Deus. Eu gosto de exemplos simples. E não tem problema nenhum a gente repetir. O filho ama muito o seu pai e a sua mãe. Mas quando ele está ali aprontando numa festa indevida na sua casa, e o pai que estava viajando fala: filho, estou chegando. Ele ama aquele pai, aquela mãe, mas não ama a vinda dele. Irmãos, o evangelho completo não é apenas o evangelho que Cristo vem nos dar fartura, ou nos dá prosperidade, ou nos dá cura. O evangelho completo é que nós temos que estabelecer o reino de Deus na nossa vida. E não basta amarmos o Senhor Jesus, nós temos que amar a sua vinda. E ela está próxima. O que a gente vê quase todos os dias, quando não são guerras, são rumores de guerras. Quando não são terremotos, são maremotos, tufões, furacões, epidemias. Parece que a gente está lendo Daniel capítulo 24. Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor, Ele está querendo mexer com a sua igreja. Não basta nós estarmos num estágio elevado. Agora eu já li toda a Bíblia, eu conheço todas as verdades, eu já tenho até uma posição na igreja, eu tenho a função de presbítero, eu tenho a função de diácono, eu estou à frente do serviço tal. Não. O Senhor não quer saber o nosso estado, Ele quer saber, o Senhor não quer saber o nosso estágio, Ele quer saber o nosso estado, como nós estamos hoje diante do Senhor. Senhor Jesus, o combustível do nosso serviço, a motivação é o amor. Senhor Jesus, o Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Ele não se limitava a pregar lá no templo, onde as pessoas iam buscar a Deus. Mas Ele ia onde as pessoas estavam. E era duramente criticado por isso. Porque, embora ele rejeitasse o pecado, ele não rejeitava o pecador. Ele comia com pessoas mal faladas. Senhor Jesus, que a motivação de Deus possa também ser a nossa motivação, o amor.
O apóstolo Paulo amava tanto os seus patrícios judeus, que uma vez ele falou que ele desejava ser anátema, maldito, se ele de alguma forma pudesse ganhá-los para o Senhor. Mas a palavra fala que Deus intencionalmente endureceu o coração dos judeus para que nós, os gentios, pudéssemos entrar por essa porta da salvação. Os judeus são filhos terrenais de Abraão. E hoje, a nós pagãos, a nós gentios, foi aberta uma porta lateral. Basta nós crermos na morte e na ressurreição do Senhor. E a palavra fala que nós somos feitos filhos de Deus. E nos tornamos filhos espirituais de Abraão. Não importa a nossa origem humana, mas nós precisamos crer. Crer é tomar posse. Eu posso chegar para uma pessoa e falar: olha, aqui está um cheque. Você quer? Né? Se a pessoa acreditar, ela olha assim e fala: não, mas isso aí é o maior caloteiro que eu já vi, ele dava cheque sem fundo. Quer não. Agora, o Senhor não é caloteiro. O Senhor também é a verdade. Já pensou? Quem é o homem mais rico que você conhece? Eu já conheci algumas pessoas muito ricas. Agora, imagina que uma pessoa muito rica te pague com um cheque. E você, na cara dele, fala: sei lá, vocês têm fundo? Quando você não toma posse da palavra do Senhor, você está falando para Deus: eu não confio na tua palavra. Mas você sabia que Deus ama tanto o homem que Ele nos ensina a buscá-lo em verdade? Isso quer dizer, se nós temos alguma dúvida no coração, nós temos que falar para Deus. Fala: Senhor, eu não tenho fé, aumenta a minha fé. Faz essa oração para o Senhor. O que não pode é você, por conveniência, falar: não, eu creio. E no seu coração está frio. Uma coisa que o Senhor detesta, e ele batia forte aos religiosos da época, era a hipocrisia. Ele chamava os judeus de sepulcro caiado. Está tudo bonitinho por fora, mas por dentro só tem osso podre, coisa imunda, fedendo. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Senhor Jesus, irmãos, o Senhor, Ele nos deixa esse exemplo de Paulo. Paulo era alguém que ardia, tinha um fogo no coração dele, porque ele amava as pessoas. E ele, quando recebeu o evangelho, ele falou: não, eu aceito essa comissão. E ele já estava velho.
ele já estava pressentindo que o tempo da sua partida estava chegando. Ele agora estava olhando para Timóteo. Timóteo havia sido deixado ali na igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso, até que era uma boa igreja, eles sabiam identificar um falso apóstolo de um verdadeiro. Ou seja, eles tinham discernimento, eles tinham conhecimento da palavra. Mas o Senhor fala para a igreja em Éfeso que eles estavam esfriando no seu amor. Interessante que é a mesma coisa que Paulo fala para Timóteo, o seu cooperador, que ele estava se esfriando. Reaviva, tem que abanar. Irmãos, nós temos que ver a nossa motivação, sim, mas o mundo, ele joga muito entulho em cima da gente. É como se você estivesse jogando areia em cima de uma fogueira. Aquilo vai atrapalhando o fogo. E o Senhor, Ele está nos exortando hoje. Vamos nos colocar no lugar de Timóteo. Ele conhecia o Evangelho. Um dia nós conhecemos o Evangelho. Mas isso não é para ficar para a gente. Nós precisamos perceber que o coração de Deus é: ide, pregai o Evangelho. A comissão que ele deu aos seus discípulos é primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois na Samaria, até os confins da terra. São 4 níveis diferentes. Mas, se eu não tiver a motivação necessária, que é o amor, eu não vou ter esse encargo. Que o Senhor possa mexer isso em nós. Se nós ainda não temos esse encargo, nós temos que mudar nossa oração e falar: Senhor, muda o meu coração. Senhor, eu tenho tais e tais parentes que são rebeldes à palavra, debocham da palavra. Senhor, eu não aceito isso. Meu vizinho. Quantas e quantas pessoas estão ao nosso lado? Mas sabe qual o problema muitas vezes? É que nós até aceitamos o Evangelho, mas nos carece aceitar o senhorio do Senhor. Ou seja, o meu viver ainda é leve. Eu fiquei impressionado quando eu fui estudar a palavra glória no Antigo Testamento. E não entendia por quê que a palavra glória vinha da palavra pesar. Ué, o que tem glória com peso? Qual o contrário de peso? É leve. Qual o contrário
de termos um viver de glória, é um viver leve. Nós não damos peso à palavra do Senhor. Então, tanto faz eu falar uma mentirinha aqui, uma meia-verdade ali. Então, nós vamos até poder falar do Evangelho, mas não vai ser o Evangelho do peso de Deus. O falar de Deus tem um peso, e esse peso não é de conhecimento. Esse peso é da nossa experiência com o Senhor. Eu gostaria de falar uma experiência que eu tive quando na universidade. Eu tive um professor que era verdadeiramente um cristão. E ele foi fazer um doutorado nos Estados Unidos. Ele era um cientista da Universidade Federal de Viçosa. E lá ele contatou um outro doutorando que era ateu. E ele convidou aquele doutor para uma reunião da igreja. E ele, com outros colegas também cristãos, estava ali com todo o cuidado para que aquele ilustre visitante pudesse ser bem acolhido. Mas eles deram uma distraída e chegou um irmãozinho analfabeto e todo desdentado, que na medida que falava, ele cuspia nas pessoas. E quando eles olharam lá para o ilustre visitante, estava lá aquele irmãozinho, cheio do fogo do evangelho, pregando o evangelho para o doutor lá. O meu professor pôs a mão na cabeça, pronto, acabou. Perdi o contato. E aquele ateu se converteu. E depois ele compartilhou. Eu recebi um convite de alguns colegas e eu vim. E, para mim, era uma boa ideologia. Eu queria tomar conhecimento dessa boa ideologia. Mas quando o irmãozinho, que para mim seria uma pessoa insignificante em todos os sentidos, ele, cheio de alegria, veio falar para mim do que o Senhor tinha feito na vida dele, tinha transformado a vida dele, tinha enchido ele de alegria. Eu falei, isso não é uma ideologia. Ele percebeu que era o Deus da glória e se converteu. Irmãos, nós precisamos jogar fora os nossos conceitos, nossas tradições e buscar na palavra do Senhor orientação para o nosso viver. Falei 40 minutos e vamos poder agora dar oportunidade para os irmãos compartilhar. Jesus é o Senhor.